Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo a mais um episódio do projeto Código Civil Comentado. Eu sou Felipe Alencar e nesse episódio eu quero tratar com você sobre o artigo 12 do Código Civil. Mas antes de comentar, eu quero que você se inscreva no canal aqui no YouTube, no canal do Professor Bruno Criado. Também quero que você deixe o seu joinha e quero que você compartilhe com todo mundo esse vídeo, com todo mundo mesmo. Então manda lá no grupo da faculdade, manda no grupo da família, manda para sua vozinha para ela poder saber o que diz o artigo 12 do Código Civil. Vai ser muito interessante para ela. Isso eu tenho certeza. Eu também quero que você vá agora no Instagram e você me siga lá no Instagram, @Felipe.alencar_. E também quero que você siga o Direito no Cast, que é o podcast que eu coordeno. É um podcast que também tem várias revisões. E aí, se você gosta de podcast, é sempre uma ótima opção. Então, @Direito no Cast. E aí, agora adentrando no que trata o Código Civil sobre o artigo 12 e sobre uma questão de direito da personalidade, eu quero simplesmente trazer para você a primeira coisa. O Código Civil, o artigo 12, ele está dentro do tópico em que o Código Civil reservou para os direitos da personalidade. Olha só que coisa interessante. Aqui é a primeira vez que o Código Civil vem e traz a possibilidade de você se socorrer na via jurisdicional na proteção do seu direito personalíssimo. Direito personalíssimo, se você ainda não aprendeu, continua acompanhando os episódios aqui do Código Civil Comentado que você vai entender o que é, ok? E também quais são. Mas eu vou aqui já dar uma boa pincelada para você. Antes de eu falar para você alguns dos direitos personalíssimos, eu quero que você acompanhe comigo a leitura do artigo 12, caput do Código Civil. Ele tem a seguinte redação. Ele diz o seguinte: pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Olha só que coisa interessante, porque quando ele diz que a pessoa pode se socorrer e tudo mais, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, ele abre muita margem. Mas antes de eu explicar melhor isso aqui, eu quero que o Tartucci deixe explicado para você, deixe mastigado para você. O Tartucci ele vem e explica o seguinte: trata-se do comando legal que possibilita a tutela geral da personalidade. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Olha só que maravilha. Então, seu direito personalíssimo ele está sendo ameaçado, ele está sendo lesionado. Você pode se socorrer, você pode pedir socorro da tutela jurisdicional para que você tenha essa ameaça ou essa lesão cessada. E não só cessada, você pode pedir perdas e danos. Então imagine que você tinha que o seu local de trabalho foi invadido. Você tem uma empresa e a sua empresa foi invadida. E aí, nessa invasão, você além de pedir para o Estado que tire os invasores da sua propriedade, você ainda pede para o Estado que condene aquelas pessoas a lhe pagar perdas e danos. Pelaquilo que você perdeu e pelaquilo que foi danificado. Não só isso. O artigo 12 ele ainda traz isso aqui, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Isso significa que se aquilo que deu causa à lesão, aquela ameaça, aquela lesão, ao seu direito personalíssimo, ele não vai excluir outras responsabilidades que a lei exige. Então imagine que você foi caluniado. A sua honra, então, foi denegrida. A calúnia, ela é uma forma de lesão ao seu direito personalíssimo, a honra, mas também é um tipo de lesão criminal. É um ilícito civil e um ilícito criminal. E por conta disso, você pode também se valer da queixa-crime para poder responsabilizar criminalmente o seu caluniador. Olha só quanta coisa maravilhosa esse artigo 12 traz para a gente de informação. É importante a gente lembrar que não existe só a honra, existe também a imagem, existe também a dignidade da pessoa humana e outros vários direitos personalíssimos que decorrem tanto de lei quanto de princípios. Então, os direitos personalíssimos não são somente aqueles tipificados, positivados na lei. Eles também são aqueles que decorrem de princípios. A exemplo, o direito à felicidade. O direito à felicidade não está positivado na lei, porém decorre de princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana. Tudo bem? O caput do artigo 12, ele vem e deixa claro uma coisa muito importante.
você pode se valer da tutela jurisdicional, você pode reclamar perdas e danos, você pode pedir que a ameaça seja cessada, que a lesão seja cessada. Então você pode proteger o seu direito personalíssimo, que está sendo violado ou que está sendo ameaçado de violação, ok? Só que aí você pode pensar, e aquelas pessoas que não podem se representar, que não têm capacidade para se representar na justiça? Não estou dizendo que somente advogados, não é isso. Estou falando daquela pessoa que ainda não tem a maioridade civil. O menor de 18 anos, por exemplo. Então, o absolutamente capaz, o relativamente capaz, essas pessoas, o que acontecerá com elas? Elas podem se valer da justiça para poder se proteger, proteger os seus direitos personalíssimos? Sim. Como sabemos, os direitos da personalidade, eles existem até mesmo antes do nascimento, né? Apesar da capacidade civil começar com o nascimento, com vida, esses direitos personalíssimos eles já existem até mesmo antes. E também eles vão existir, como a gente vai ver, até após a morte da pessoa. Mas veja só, essa pessoa menor de idade, ela representada ou assistida por um representante legal, ela poderá proteger o seu direito personalíssimo. Então, se um adolescente de 14 anos foi caluniado, ele, através da representação, ou melhor, da assistência de um representante legal, ele poderá buscar essa proteção da justiça. Olha só quanta coisa a gente ainda consegue extrair do artigo 12. E tem mais, porque o artigo 12 ele não para por aí. Ele não para por aí, não existe só o caput dele. Existe também o parágrafo único. E o parágrafo único do artigo 12, ele traz a seguinte redação: em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. O que o parágrafo único está nos dizendo? Que os direitos personalíssimos, eles transcendem a morte. Eles passam dessa vida para outra. Podemos pensar dessa forma. Eles transcendem tudo isso. Os direitos personalíssimos, eles vão existir até mesmo para aquela pessoa que já faleceu. Então, se uma pessoa que já falecida tem a sua honra denegrida, por exemplo, ou tem a sua imagem violada, entre outras coisas, entre outros direitos da personalidade que a acompanham, essa pessoa poderá também ter protegidos esses direitos. Mas calma lá, calma lá. Obviamente, a pessoa falecida, ela não vai procurar um advogado, não vai procurar um escritório de advocacia. Não, não vai ser isso. Quem vai fazer isso? As pessoas legitimadas para proteger a honra do falecido, como o próprio parágrafo único do artigo 12 diz, são cônjuge, ascendente, descendente e também os parentes, né? Qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Tudo bem? Isso aí a gente consegue pensar até de uma forma mais extensiva, trazendo agora para a doutrina mais moderna, porque a gente sabe que ao cônjuge há também a paridade do companheiro. Então, onde se lê aqui cônjuge sobrevivente, também podemos pensar em companheiro sobrevivente nos casos de união estável. Então, não somente o cônjuge. E claro, aqui nós temos aquela questão de eliminação. Aquele que é mais próximo do falecido vai eliminar os próximos, né? Os próximos ascendentes, os próximos descendentes, os próximos colaterais. O que eu quero dizer? Existindo um cônjuge sobrevivente, ele será o legitimado para estar requerendo essa proteção da honra, da imagem do falecido. Não sendo necessário que um descendente, que um ascendente, que um colateral, ele faça uso da via jurisdicional. Só que aí a gente tem um problema. E aí, na verdade, é só uma questão para eu explicar para vocês. Aqui não há um dano direto. Não é como no meu caso, que se você ferir a minha honra, você estará provocando uma lesão direta. Na verdade, aqui nós temos uma lesão indireta. O próprio Tartucci, ele vai denominar esses legitimados como lesados indiretos, que sofrem muitas vezes um dano reflexo indireto, comumente denominado, né, de dano em ricochete. Não é que essas pessoas elas são as verdadeiras legitimadas, é que que são as verdadeiras pessoas lesadas. É que ao ferir a honra do seu pai que já faleceu, da sua mãe que já faleceu, isso de forma reflexa
atinge em você. De uma forma de ricochete, atinge também a você. É como se, ao denegrir a honra daquela pessoa que você amou enquanto estava em vida e que agora faleceu, aquela lesão ao direito personalíssimo dela também atingisse o seu direito à personalidade, tá bom? E é por esse motivo que uma pessoa já falecida, que tem a sua honra denegrida, caluniada, difamada, etc., ela também pode requerer a proteção jurisdicional, a tutela jurisdicional dada pela legislação. E mais, além da pessoa legitimada para estar sucedendo essa pessoa já falecida nessa proteção, além de pedir que seja cessada a ameaça, que seja cessada a lesão, ainda pode pedir perdas e danos. Isso é, se houverem essas questões de perdas e danos. Normalmente há, até porque aqui a gente vai falar sobre principalmente dano moral. E eu preciso aqui que você lembre que essa menção a perdas e danos vai voltar lá para o que você já deve ter estudado sobre responsabilidade civil. E na responsabilidade civil, a questão de lucros cessantes, lucros emergentes, danos materiais, danos morais, danos estéticos. E tudo isso pode ser acumulado numa só ação. Então é muito possível que você, ao ter a sua honra denegrida, o seu direito personalíssimo violado, você consiga pedir tudo isso. Lucros cessantes, emergentes, outros danos, como os danos morais, danos materiais, danos estéticos, tudo isso. Tudo isso numa só ação. E também pode ser que você, na verdade, só peça danos morais, por exemplo, e só danos materiais e danos morais acumulados ali. Então, tem toda essa possibilidade, tudo isso extraído aqui do artigo 12 do Código Civil. Meus amigos, essa foi a nossa revisão sobre o artigo 12. Esses são os comentários ao artigo 12 do Código Civil. E antes de você fechar esse vídeo, antes de você pular para o próximo episódio, eu quero lhe agradecer por ter assistido até aqui e quero pedir, como uma singela retribuição, que você deixe o seu joinha aqui nesse vídeo, que você se inscreva no canal. E novamente, peço para você me seguir lá na rede social, lá no Instagram, @_felipe.alencar_ e também o Direito no Cast, @Direito no Cast. Acompanhe os demais vídeos aqui do projeto Código Civil Comentado e até a nossa próxima revisão. Tchau, tchau.